Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Gestão de Transportes, um canal criado especificamente para o setor de transportes, e hoje eu vim falar especificamente com você que é profissional de uma transportadora. Vem comigo! Bom, e se você já está acostumado aí a ver meus vídeos, né? Enfim, se você já deu uma olhadinha no canal, tem percebido que o meu objetivo aqui tem sido trazer conteúdos que despertem, né, essa consciência voltada para a gestão. Então eu já expliquei um pouco sobre, bastante, né, sobre o que é um KPI, métricas, trouxe alguns exemplos práticos, né, demonstrando ali problemas que você pode ter por não ter ali de repente um ou alguns KPIs. E é claro, hoje eu trouxe um diferente antes de qualquer coisa para que você saiba o que você vai aprender comigo. Você vai ver hoje um estudo de caso voltado para os controles dos seus atrasos. É isso mesmo. Um pouquinho voltado ali para a sua parte financeira. A ideia de hoje é mostrar um relatório e, consequentemente, alguns indicadores que vão permitir que você faça um acompanhamento. Como é que andam os seus atrasos por faixa de vencimento, tá bom? Essa que é a ideia, quantidade de dias ali, isso permite que você tome algumas ações em cima disso, saiba quantos por cento da sua carteira você está recebendo em dia e depois como é que andam os seus atrasos em função de algumas faixas que vai até um pouco mais de um ano, até um ano, enfim, isso varia muito da gestão de cada departamento financeiro, mas aqui eu vou mostrar o mais comum, que é o que normalmente é utilizado aí por muitas transportadoras, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui primeiro para você ver o que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha nesse relatório aqui. Então, primeiro eu vou te mostrar um relatório, são números fictícios aqui, né, onde eu mostrei aqui, coloquei uma composição, peguei de janeiro a dezembro, normalmente um ano, né, e aí eu coloquei dividir isso aqui em sempre duas colunas, né, o valor que você tem recebido em dia, em numerário, quanto isso representa do seu total, tá certo? Mês a mês. E a mesma coisa depois, quanto que você tem em atraso aí para receber de 1 a 14 dias, depois de 15 a 30 dias, depois de 31 a 90 dias, 91 a 180 dias, 181 a 360 dias, né? Alguns departamentos financeiros olham para cima disso, mas aqui é só para você ter realmente uma ideia, depois a composição total da carteira, considerando o que você tem em dia e o que você tem ainda para receber, tá bom? Então é sobre isso que você vai ver e, claro, em função desses caras aqui, vou trazer essa visão com vários indicadores aí, né, que você vai poder avaliar de forma bem tranquila como é que anda a evolução dos seus recebimentos, né, ou melhor, do atraso, e também quanto é que você tem recebido em dia aí, tá bom? Então é exatamente isso que nós vamos ver no papo de hoje, ok? Então, não perde tempo não, que eu vou te mostrar em detalhes aí as implicações de você não ter um cara desse e como é que ele vai poder te ajudar. Vamos lá? Bom, eu já tenho dito aqui sobre problemas que você pode ter com a operação, e aí demonstrei alguns indicadores bem bacanas em outros vídeos que vão te ajudar a não entrar em nenhum tipo de enrascada e, enfim, em outras situações que vão permitir que você tenha um olhar bem bacana, não só do ponto de vista de performance, mas muitas vezes do ponto de vista de gestão de problemas, né? Com responsabilidades, categorização, aquilo que você entregou no prazo, fora do prazo. Demonstrei algumas situações de qualidade, né? Onde você pode incorporar qualidade aí na sua prestação de serviço. Enfim, gestão de custos, como é que você acompanha a sua receita versus o custo, seja com o cliente, por várias operações. Então, já falamos aí à vontade sobre a questão operacional. E hoje eu trouxe este caso aqui, que também é importante, é mais voltado aqui para a parte administrativa financeira, que é o acompanhamento da sua inadimplência. Existem vários outros, né, indicadores, mas hoje eu trouxe um que acaba sendo a base de, vamos chamar aí do mais simples, né, onde você vai conseguir estabelecer uma meta, ou seja, considerando de hoje, quanto você tem recebido nos últimos X meses, enfim, em dia, quantos por cento do seu total de recebíveis estão ali em dia. Você pode estabelecer uma meta para aquilo, né, baseada em uma série de outros indicadores e tal, ponto de equilíbrio, e depois você vai medindo, né, por faixa aí
de dias, quanto é que está o seu índice de atraso, né? O pessoal aí tá atrasando aí, quanto é que você tem de numerário e quanto isso representa no total, para você realmente fazer um acompanhamento e, claro, em função disso, ter uma gestão de cobrança e aí começar a medir também como é que tá a eficiência de cobrança. No futuros vídeos aí eu vou tentar trazer alguma coisa que seja aqui que tenha outros desdobramentos desse caso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, tão importante quanto você olhar para o seu faturamento bruto, né, como nós já mostramos também aqui em outros vídeos, a questão operacional é também você começar a acompanhar aí como é que está a sua inadimplência, né? Porque muitas vezes quando você vai olhar lá o seu fluxo de caixa, olhando para frente e definir o seu ponto de equilíbrio, a inadimplência também tem que ser considerada. E aí, indicadores como esse te ajudam, né, a formar esse ponto de equilíbrio para que você mantenha as contas em dia aí, sem estar achando que vai receber X naquele dia e acaba não recebendo. Ou seja, normalmente de 1 a 14, de a 15 dias, a tendência, claro que com o passar do tempo que você vai pegando esses números e vai ajustando, mas a tendência é que você tenha, por exemplo, sei lá, X% do seu valor total em atraso. Depois, né, de 31 a, sei lá, 90 dias, você costuma ter um outro percentual de atraso. Então isso é importante para você avaliar ao longo dos meses aí, para que você vá encontrando lá esse ponto de equilíbrio e vá cobrando o seu pessoal financeiro. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou tentar deixar essa planilha aqui de exemplo para você em algum lugar, talvez aqui embaixo, enfim, ou você deixa seu e-mail, eu mando, eu vou ver direitinho como é que eu faço, mas tenta dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar essa planilha de exemplo para você criar a sua, de graça, não vou pedir nem seu e-mail, é muito mais para te ajudar mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha nesse indicador tão bacana, primeiro um relatório, né, que vai alimentar esse indicador, nesse cara tão bacana que ajuda bastante o time financeiro aí, tá? Se você já usa, ótimo, se você não usa, tá aqui uma grande ideia para você começar, pelo menos começar a fazer uma gestãozinha aí dos seus atrasos, tá bom? Dá uma olhadinha aqui comigo. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma aba, né, essa primeira abinha aqui só de testes, que teoricamente seria aí o seu relatório, né, consolidando. Então nessa visão mensal aqui eu tenho, chamei de composição, chamo de carteira também, né, que é a composição dos seus numerários, seus recebíveis aí. Coloquei todos os meses e para cada mês eu fui colocando aqui o quanto você tem, por exemplo, em janeiro, né? Quanto você tinha em dia lá, né? E quanto isso representava nesse momento. Você vai estar olhando, na verdade, diariamente, semanalmente, não sei, mas você vai estar colocando ali um período ali em cima e ele vai colocar, né? Nesse mês de janeiro você tem, sei lá, 1 milhão e 500 mil em dia, que representa 86,33% do seu total aí a receber nesse período, nesse mês, né? E depois disso você começa a ter aqui quanto é que você tem em atraso por faixa de dias. De 1 a 15 dias, né? Você tem 4,89%. Depois de 15, né, a 30 dias, você tem aí um montante que totaliza 3,91%, tá certo? De 31 a 91 dias já cai um pouquinho. A tendência é que quanto maior prazo, menor vai ser a quantidade de atraso, né? Então vai cair isso aí, 2,57%. Depois, de 91 a 180 dias, 1,89% do seu montante, beleza? E depois de 181 dias a 360 dias, você tem 0,42% do seu faturamento total. E a soma dessas colunas todas aqui totaliza aqui, né, 1.737.000, por exemplo. São números, novamente, números fictícios, mas só para você ter uma ideia. Esse é um relatório que vai sendo alimentado, né, conforme o pessoal vai pagando aí, isso aqui vai mudando, né, drasticamente, esse é um relatório. E depois eu vou trazer aqui para você isso no formato de indicador, né? Lembra que em um dado momento dos meus vídeos, acho que no primeiro vídeo eu falo um pouco do conceito, né, desses gráficos, né, de eficiência, das métricas também serem muito bacanas, do gráfico te dá uma visibilidade muito legal. Então não só o título aqui do gráfico, né, como também o indicador precisa ser muito claro para que você bata o olho e já entenda, né, o que você está querendo analisar. Então, na prática, eu coloquei aqui, né, percentual de recebimento em dia por mês. Então, quanto é que você tem recebido em dia, com a meta de 85%. Essa meta pode ser dada aqui no gráfico, ou simplesmente escrever aqui. Eu escrevi para ficar mais simples. E aí você tem aqui mês a mês, né? E aí você consegue saber se a sua meta é ter, né, acima de 85%, ou no mínimo 85% do seu montante em dia.
Aí você consegue saber, ó, janeiro beleza, fevereiro beleza, tá vendo? Até aqui abril foi bacana, pô, maio ficou bem abaixo da sua meta, e aí aqui em junho foi se recuperando, ó, foi se recuperando, e aí só voltou a sua meta de novo aqui em novembro e dezembro. Então, isso permite que você saiba como é que está o seu recebimento e posteriormente, né, você vai conseguir fazer essa mesma análise para cada uma das faixas de dia, né? Então, de 1 a 14 dias, como é que está também, você pode estabelecer uma meta aqui, né? Ó, tá vendo? A ideia é que isso começou 4,89%, ó, tá vendo? E conforme uma desce aqui, a outra acaba subindo, né? Tá vendo? Então, os meses de pico aqui, você vai conseguindo ver que em dados momentos aqui, realmente, a sua média aqui de atraso de 1 a 14 dias foi aumentando, depois, até o final do ano, foi caindo, tá vendo? Depois você faz essa mesma análise de 15 a 30 dias, né? Você pode ver que eles seguem mais ou menos aqui uma tendência em função ali da oscilação daquele primeiro gráfico que eu mostrei, tá certo? Começa em 3,91% e vai caindo, teve uns picos aqui, tá certo? E cai lá em dezembro para 2,44%, né? E aí você vem para de 31 a 90 dias a mesma coisa. Você tem aqui essa variação que começa com 2,57%, tem alguns picos de atraso aqui ainda dentro, né, dessa faixa de 90 dias e depois termina lá com 2,21%, né? E aí por último você acaba tendo aqui, na realidade, de 91 a 180 dias, você acaba tendo a mesma coisa, começa pouquinho aqui, né, 1,88%, tem um pico ali mais ou menos em setembro e termina lá o ano em 2,6%, perfeito? Então, gente, assim, ó, esses indicadores, né, eles são básicos, mas muita gente acaba não tendo insight, ou até mesmo nem essa cultura, né, de utilizar indicadores, mas na prática, então, na verdade, qual é a ideia de você ter esses indicadores, bem como esse relatório? A ideia é que você implemente aí, né, um acompanhamento, tenha essa consciência, né, de todos os indicadores que eu tenho trazido aqui. A ideia é que você acompanhe dia a dia, mês a mês, semana a semana, enfim, depende muito de como é que é a sua operação, como é que é a sua carteira de clientes, né, como é que está pulverizada aí. Mas a ideia é que você fique olhando ali, né, principalmente por aquilo que você tem que receber em dia, ou seja, você viu que no meu exemplo ali eu trouxe 85% de meta mínima, né, de ter em dia e as variações em função das faixas de dias de atraso, mas a ideia é você olhar ali, opa, eu não posso ficar com menos de 85% dos meus recebíveis, menos que isso fora do prazo, tem que ter no mínimo 85% da minha carteira em dia. Aí de repente esse negócio cai e aí você vai verificar lá, eu falei também em outros vídeos, né, tem transportadora que traz grandes clientes, elas são menores e esses clientes têm uma fatia muito grande da carteira, e aí de repente um cliente desse deixa de pagar em dia de 85%, você descamba ali para 50% e aí realmente é uma loucura, né? Então a ideia é que você fique meio atento aí, né, à sua carteira dos recebíveis, principalmente o olhar principal aí tá na meta que você tem para receber em dia, né, esses 85% aí, hipoteticamente falando. Claro que aí você vai avaliar como é que é a saúde financeira da sua empresa aí. Mas a ideia é que você fique de olho, porque muitas vezes, né, um cliente que representa muito da sua carteira, ele deixa de pagar e aí essa sua meta descamba, né? E aí muitas vezes você vai utilizar foi um problema operacional ou muitas vezes nem operacional, administrativo mesmo. Vocês sabem que esses clientes, né, eles têm, cada um tem uma regra específica de faturamento, o dia certo de faturar, determinados títulos precisam ter quantidades mínimas de documentos, enfim, tem uma série de regras aí, sei lá, os comprovantes de entrega para você não estar anexo, faltou um, ele não paga a fatura inteira. Então tem uma série de detalhes que precisa ficar atento para que você não tenha problema aí de caixa no futuro. Então olhar para aquilo que você tem para receber em dia, depois como é que está a evolução dos atrasos aí em função das faixas de dia, tá? Então esse é um básico que eu quis trazer para você hoje aí. A ideia é que você comece a ter alguns insights também do ponto de vista financeiro, tá? Nos futuros vídeos aí eu vou trazer outros que vão ser ramificações desses que permitem que você tenha outros olhares financeiros, tá bom? Então eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Se essa é a sua realidade, também comente, porque na verdade, para a gente trabalhar no online, eu tenho dito
o que nos permite melhorar, continuar trazendo, né, indicadores assim, insights dessa forma, é justamente a opinião de vocês, o que vocês comentam aqui. Então, por gentileza, me ajuda a ajudar vocês. Coloca aí, quer dizer, essa minha situação não é a minha situação, puxa, é exatamente isso é assim que eu trabalho aqui, né, ou eu trabalho de uma forma diferente. Vai trazendo aí suas dicas, né, suas sugestões, ou mesmo suas críticas construtivas, porque afinal de contas isso ajuda não só a mim, mas a você e a todos que estão vendo esse vídeo aqui a trocar ideia, a enriquecer cada vez mais esse canal que foi criado com muito carinho para atender você que é profissional, né, dono, enfim, que trabalha numa transportadora, beleza? Obrigado. O que eu tenho aqui a pedir para você é somente para que você, além de comentar, colocar suas opiniões, se possível deixe seu like, cadastre-se por favor aí no canal, porque como você tem percebido, eu trago vídeo com bastante frequência e aí você acaba sendo notificado e fica por dentro já a cada novo conteúdo, cada novo vídeo que eu trouxer aqui para você, tá bom? Fora isso, muito obrigado para você que esteve aqui comigo, mais uma vez prestigiando, colaborando, né, enfim, dando seu like, compartilhando, enfim, de alguma forma acompanhando aqui esse conteúdo. Fico muito agradecido e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!